Olá! Você sabia que as queimadas no Pantanal em 2020 foram as maiores já registradas na história do bioma? Aproximadamente 30% de toda a região foi devastada, causando a morte de milhares de animais e impactando gravemente o ecossistema. Mas o que tem sido feito para prevenir queimadas como essas? E como funcionam os planos de resgate para as espécies nativas afetadas? Esses foram alguns dos questionamentos levantados pela jornalista Verônica Schoker em seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em seu vídeo documentário Memórias Não Se Apagam, Verônica entrevistou especialistas e moradores locais que abordaram os impactos nas queimadas na biodiversidade, a morte de espécies ameaçadas e os planos de prevenção e resgate de animais. Este é o tema do MAC Entrevista de hoje e Verônica Schoker é a nossa convidada. Eu sou o Jean Werneck e o MAC Entrevista está começando. Olá, Verônica, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, Jean. Prazer é todo meu. É muito legal ver que você concluiu esse trabalho maravilhoso e que fala sobre um tema social tão importante, tão relevante. Então eu queria que você começasse falando um pouco o que te motivou a isso. Eu sei que tem alguns motivos pessoais, algumas identificações. Conta para o nosso público mais ou menos o que te motivou a falar sobre esse tema. Bem, o que me motivou foi uma relação muito pessoal e próxima com o Pantanal. Porque eu sou cuiabana. Em 2020, que foi essa maior queimada, eu vi a fumaça entrando pela sacada da minha casa. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as queimadas em 2020 tiveram um aumento de 200% em relação ao ano de 2019. Nesse episódio, que foi encarado como o anúncio de um desequilíbrio ambiental, mais de 17 milhões de animais morreram. A fumaça ultrapassou os limites geográficos do bioma e ocupou todo o céu de Cuiabá, que fica a mais de 100 quilômetros de distância da Transpantaneira. Naquele ano, a seca durou mais do que o comum e a chuva não encheu os rios e nem molhou a terra. Então foi muito impactante e para mim foi algo muito marcante. Nesse período de 2020, a gente estava vivendo a pandemia. Então, além de ter toda a parte do Covid, de assistir como estava sendo mundialmente, nacionalmente, aquele medo, além de ficar preso em casa, né, que a gente estava no distanciamento, a gente se sentia muito sufocado de maneira quase que literal por conta da fumaça. E o Pantanal, ele fica mais ou menos uns 100, 150 quilômetros de Cuiabá, da minha casa ali, precisamente uns 130 quilômetros. Então você pensa que uma fumaça muito densa conseguiu atravessar 130 quilômetros e entrar na minha casa. Então, assim, para mim foi muito, muito impactante, porque a minha vida inteira eu fui para o Pantanal, com a escola, com o movimento dos escoteiros. Então, eu tinha essa memória muito, muito viva do Pantanal, bonito, verde, e ver aquelas imagens, assim, do Pantanal queimando, enfim. E tem um ponto também que eu acho importante destacar, que foi a minha amiga Eduarda Fernandes, que ela aparece bastante no documentário. Nós estudamos juntas e quando eu já sabia que a Duda era guia no Pantanal, ela trabalha, né, com a pousada, enfim, ela é fotógrafa também, mas quando eu vi ela sendo ali uma ativista do meio ambiente, eu pensei, nossa, eu quero falar disso também, é minha amiga que está ali, é tão próximo de mim, e isso me motivou a fazer o documentário. Eu visitava o Pantanal antes de 2018, mas eu cheguei em 2018 para começar a estudar e aprender sobre os animais, sobre o Pantanal. Então agora está completando 6 anos, eu acho. 2024 a gente está, né? Não só um confinamento por conta do momento pandêmico, né, mas também se tornou um confinamento por conta dessa queimada que estava invadindo quase a casa de vocês, né? E é importante ressaltar que 2024 já ultrapassou em cerca de 8% as áreas do Pantanal que foram queimadas. E eu queria te perguntar se você acha que teve falta de interesse ou se havia algo que o poder público pudesse fazer para impedir em 2020 e, consequentemente, também ter impedido em 2024, né, que chegasse a um recorde tão alto. Assim. Sim. 2020 realmente foi uma surpresa para nós civis, né, os leigos ali que, enfim,
não tem essa parte da expertise do meio ambiente, mas para os especialistas já era algo pré-anunciado. Não que 2019, 2015 tenha sido muito grande, mas é que 2020 realmente ultrapassou. A fazenda do seu fulano queimou 10 hectares. Isso é um fogo normal, onde eles conseguem conter e ele acaba. Quando a gente percebeu que o fogo ele tinha alastrado vários lugares e passado quilômetros e quilômetros e pulado várias estradas, vários aceros, a gente entendeu que aquilo não era normal. Por que eu digo que já estava mais ou menos anunciado? Por conta das mudanças climáticas. A gente sabe que os estudos em relação ao clima, eles são muito negativos. Então tem muito pessimismo em relação a isso, mas isso não vem de graça, vem realmente de um estudo muito aprofundado. E 2020 acabou sendo uma surpresa porque também foi um ano que teve muito raio. No Mato Grosso ali tem muita incisão de raios. A causa do fogo especificamente não pode ser comprovada com certeza. Um simples raio na Terra pode iniciar as chamas, mas a real certeza que temos é que pelo menos 90% da responsabilidade das queimadas está nas ações humanas. Então juntou esse tempo muito seco, a falta de chuvas, a muitos raios ali em cima da área do Pantanal e também um acidente na rodovia, que acabou causando bastante as queimadas na parte onde geralmente não queima, que é a parte mais sensível ali do Pantanal. Mas 2024, que é um dado que você trouxe, realmente 2024 ultrapassou e já era também esperado que 2020 só seria o primeiro episódio de uma temporada de queimadas muito grandes e devastadoras. O que foi dito aqui é que 2020 seria uma média para o futuro. Os dados do INPE mostram que, até junho deste ano, o número de focos aumentou 20% em relação ao antigo recorde. Por quê? Porque agora o Pantanal está extremamente sensibilizado. O solo ele já não tem mais aquela umidade que tinha muitos anos atrás, por conta da falta de chuvas. Não chove, os rios não enchem. Quando os rios enchem, eles umedecem ali todo o solo. E daí acontece aquele fenômeno que é o fogo de turfa, que é onde tem muito material orgânico. E o material ele vai se juntando um em cima do outro assim, e o fogo ele pode acabar alastrando de maneira muito fácil. Como a gente já teve muitas queimadas, tem muita matéria seca. E a gente sabe que é o seco que faz o fogo se alastrar. Por conta do Pantanal ser um ambiente com muita material orgânico, é muito difícil apagar o fogo quando ele já está queimando. Então o acúmulo de matéria orgânica ocorre da seguinte forma: você tem a cheia, aí vem a água, aí vem as plantas, e a água vai regredindo, retornando à calha do rio, aquelas plantas secam e vai formando camadas. E quando está muito seco, aquilo vira um material combustível. E aí ocorre o incêndio subterrâneo. E o incêndio subterrâneo tem uma característica peculiar. Você tem aquela hora da ignição, que forma as chamas, a fumaça, você consegue identificar que aquele lugar está pegando fogo, mas você volta lá no dia seguinte, no outro e no outro, você sente que aquele solo ainda permanece quente. Então tem áreas que queimam, por períodos de 20 dias, até a chuva conseguir apagar. 2024 realmente já ultrapassou, e a gente só vai ter os dados de 2025 em 2026, porque eles precisam fazer toda a análise. Mas o que se espera é que 2020 seja um episódio grande, 2024 um maior e assim sucessivamente. Como você falou, é um trabalho muito cuidadoso para gerar esses dados, porque, enfim, eles têm uma relevância muito importante. E nosso papel como comunicadores, como jornalistas, é dar visibilidade e informar o público sobre isso. E aí, em parte do seu TCC, você destaca como a mídia cobriu essa grande queimada em 2020. Você cita que teve veículos nacionais e internacionais, veículos nacionais de relevância como G1, UOL, Folha. Como você avalia a cobertura da mídia durante esse período? Eu, fiquei muito impressionada com a qualidade de toda a parte jornalística e midiática em relação ao Pantanal, porque saiu da parte regional, ali do Centro-Oeste. Então, a gente via o Fantástico fazendo especiais sobre o Pantanal, com imagens muito fortes. Então, ali para deixar muito claro para os telespectadores o que estava acontecendo, para a sociedade no geral. Durante a minha pesquisa, eu encontrei muito material. Eu via colegas falando assim, poxa, o meu tema
não tenho muito material, não tenho muito estudo, não tenho muita pesquisa, mas eu tinha tanta coisa que ficava até um pouco complicado de filtrar. E foi algo assim que me impressionou, porque geralmente a gente vê a editoria do meio ambiente sendo muito tratada como curiosidade. Ela não tem uma importância, assim, claro que ela é muito importante, mas ela não tem uma importância midiática como economia ou como política. Ela fica mais naquele âmbito, nossa, você sabia que está acontecendo isso? Mas não, durante esse período eu vi documentários, assim, em tempo real ali sobre as queimadas, muita matéria, muita notícia e era um volume muito alto. Eu fiquei, assim, muito feliz com a cobertura. E aí você acha que depois que passou esse momento mais intenso, né, em que todo mundo... Os civis foram pegos de surpresa, mas já podia se prever tecnicamente o que iria acontecer, você acha que houve um esquecimento e aí em 2024 voltaram a falar? Ou não? Você acha que continuaram existindo trabalhos paralelos para fazer algo a respeito? Eu acho que sim. Bom, eu falo isso com uma visão de uma pessoa que acompanha, né, o Pantanal e, enfim, é matogrossense, mas eu acho que o Pantanal, depois de 2020, ele entrou no imaginário das pessoas, ele passou a ser um pouco mais consumido, até nas redes sociais mesmo, as pessoas acompanhando. 2021, 2022, 2023 tiveram queimadas também, mas elas não foram tão grandes como 2020 e 2024. Então, talvez esse esquecimento ele seja por conta das queimadas que foram mais atenuadas, porque o Pantanal sempre queima. Ele é parte do próprio ecossistema, ali no Cerrado ele queimar. Então, às vezes tem que tomar um certo cuidado com o que é uma queimada criminosa, com o que é uma queimada natural. Existe uma lei já dizendo que é permitida, ela diz o período em que é permitido e você pode usar, sim, o fogo. Quando o fogo a gente chama de fogo controlado, você tem uma autorização para queima. Essa autorização vai delimitar como que isso pode acontecer. Não é você chegar no local, jogar um pouco de combustível e esse combustível ser utilizado, você acende e deixa queimar. Durante esse período, eu acredito que de 2020 a 2024 teve esse esquecimento porque não foi uma queimada tão grande. Mas eu acho que é um tema muito relevante, as pessoas acabam acompanhando mais agora. Né? Enfim, teve a morte da onça também, que chamou muita atenção. Então, é um tema que acabou entrando mais no dia a dia das pessoas, não só ali da região. Que bom, né? Isso, de alguma forma, mostra que todo mundo tem que se importar, porque por mais que as pessoas que estão lá sejam mais afetadas, isso é algo que diz respeito a uma responsabilidade de todos nós, né? E aí eu queria perguntar para você se você sente que teve essa mudança no seu olhar, de ter um olhar mais pessoal, de alguém que viveu, que estava próximo, para alguém que teve que ter um olhar mais técnico para produzir um trabalho acadêmico. Como foi esse processo? Primeiro que eu cheguei no Pantanal com um pesar, sabe? Aquela tristeza, assim, tipo, poxa, eu tô vindo aqui fazer um documentário e não é sobre algo bom. Então teve aquele pesar, assim, e lembrando um pouco da primeira pergunta que você fez, em relação às mudanças, enfim, o cenário político do Centro-Oeste, ele é muito pautado pelo agro, né? Então eu vi ali muito claramente que a falta de interesse da política, ela é muito econômica, ela está pendendo para o lado mais forte, que é o agronegócio. Então isso me mexeu muito comigo, sabe? Ver ali aquela situação e eu passando por lugares que eu já tinha passado e não teve como não acabar me emocionando, sabe? Durante esse processo. Porque mesmo a gente sendo jornalista e fazendo um papel de pesquisador, você é uma pessoa e você vai sentir. Mas o que acabou acontecendo durante esse processo é que quando você pesquisa sobre algo, você começa a conhecer de maneira mais profunda, né? Então eu sinto que agora eu sou quase que uma especialista no Pantanal, porque é algo que eu tenho estudado, continuo estudando sobre isso, né? Mas a minha visão também ali foi muito de observadora, porque eu precisava ter também os argumentos dos especialistas. Toda essa parte dessa construção dos argumentos dos especialistas, mais o que eu tinha visto, ajudou a mudar um pouco a minha visão sobre a questão das queimadas. Então foi algo muito rico, assim, para mim, da maneira pessoal e também da maneira profissional. Não, e as entrevistas estão fenomenais, assim, os personagens, eles se complementam, né? A gente vê isso
E as perguntas feitas para cada um deles demonstram a visão que eles tinham da situação. E eu queria te perguntar, já que você aprofundou tanto nesse tema, você pretende continuar falando sobre jornalismo ambiental? Se inclusive um trecho do seu TCC você explica que ele tem ganhado mais espaço, mas que ele ainda não é valorizado como outras editorias. É algo que você tem interesse em continuar pautando na sua carreira? Com certeza, Jean. Eu acho que a editoria do meio ambiente, ela precisa ter mais força e mais visibilidade, porque o meio ambiente, foi o que eu falei, né? Não é só do critério de noticiabilidade e de curiosidade. É algo que vai nos impactar diariamente e impactar as próximas gerações. E as pessoas precisam saber do que acontece no meio ambiente. E eu falo do Pantanal, mas Amazônia, Cerrado, enfim, o que acontece nos oceanos, nos rios. A gente precisa ter essa importância dessa editoria. Eu quero continuar estudando sobre meio ambiente, sobre Pantanal também. É o que me trouxe para São Paulo. Quando eu comecei a pensar no TCC, eu já sabia que ia ser sobre Pantanal. Então, sempre quando tinha aquelas conversas no corredor, assim, do que você vai falar? Pantanal, queimadas do Pantanal, já no primeiro semestre. Então, para mim, é algo muito presente. Eu estou fazendo mestrado agora em comunicação intercultural nas organizações e a minha tese vai ser também relacionada ao Pantanal. E futuramente também eu quero continuar escrevendo, continuar pesquisando sobre o meio ambiente no geral. Nossa, que fenomenal, assim, como é importante, porque o jornalismo brasileiro, ele tem um papel muito importante nessas questões ambientais, porque a gente, no geral, tem esse papel como país, né, como nação. E aí vem uma outra questão que eu acho que foi fenomenal com que a gente veio conversando. Um dos detalhes que eu achei muito legal que você trouxe foi de que você já sabia que você queria falar sobre isso quando você entrou na faculdade. E o outro foi que você contou algumas curiosidades sobre como foi produzir um vídeo documentário, né? Você está ali ao ar livre, você está ali com o desafio de gravar à noite. Quais foram os principais desafios e algumas aventuras que você viveu produzindo um vídeo documentário como esse? Os desafios, eles são vários, né? Assim, eu me programei de maneira técnica, mas ali na hora que você vai ver o que vai acontecer. Um grande desafio que eu tive foi descobrir que a lente da câmera ela pode mofar. E, de repente, quando eu fui ver minhas imagens, eu vi um pontinho preto, assim. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a trabalhar isso na edição, abrir um pouco a imagem, enfim. Desafio também de fazer sozinha, né? Eu estava acompanhada com o meu marido, mas ele é bancário, ele não entende do audiovisual. Então, ali também, de uma certa maneira, ter ele como equipe foi um desafio, porque muitas vezes ele, tá bonito isso daqui. Deu, não, você não tá entendendo, o enquadramento não é bem esse. Os desafios também, enfim, do próprio medo de perder as imagens. Eu tive uma aventura de ver a onça. A gente não ia ver as onças. A minha amiga Eduarda tinha falado, olha, não é temporada de onça, a gente não vai ver onça. Aí eu, poxa, tudo bem, a gente andando no rio, assim. Aí, de repente, eu vi uma onça. Quer falar alguma coisa? Aquela ali é a onça. Aí eu fui lá, peguei a câmera, apontei a câmera acabou a bateria. Aí eu tive que fazer, assim, com o que eu tinha ali, né? Eu abri o zoom da câmera, coloquei o meu celular contra ali o visor. Foi a forma com que eu encontrei de tentar captar de maneira mais próxima, né? E uma aventura que a gente teve no primeiro dia foi a caminhonete ter deslizado, quase caiu no barranco. Não é uma mentira, nós atolamos no Pantanal. Porque estava muito lameado ali e foi no primeiro dia, então a gente perdeu o primeiro dia de gravação. Então, eu tive que correr contra o tempo para conseguir não atrasar muito o meu schedule ali. E foi, assim, um medo muito grande. A gente ficou mais ou menos uns 40 minutos parados, aguardando para ver se vinha algum carro buscar a gente. E outra aventura também foi que, durante a minha parte da edição, uma aventura e um desafio, eu perdi os áudios. Eu abri meu vídeo e só tinha vídeo. E daí, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas ainda bem que eu tinha os áudios gravados. Eu gravava na câmera com o microfone e os áudios do celular, né, no gravador. Então foi um friozinho na barriga. Nossa, eu imagino. Bom, acho que a última pergunta é se você tem alguma dica para alguém que está fazendo TCC agora, para gente que é aluno aqui no momento e depois vai passar por esse processo, uma dica especial, assim, que você acha indispensável. Eu acho muito importante manter a organização o máximo que você conseguir, porque vai te facilitar.
a organização ela não é uma exigência do seu orientador ou do professor ali de projetos, mas é algo que ele está querendo te dar de presente, assim, é uma coisa muito importante. Então, se manter organizado e nos momentos de ócio, assim, final de semana, dá uma olhada no TCC, porque depois quando aperta o prazo, você precisa correr e você começa a sentir que o tempo está correndo muito rápido. Então, é sempre bom se manter organizado, aproveitar o momento também. Para mim vai ser inesquecível, eu aproveitei muito o meu TCC e se sentir apaixonado pelo seu tema. Não deixar que ele fique uma coisa morosa, cansativa. Então, acho que são essas as dicas. Verônica, muito obrigado por esse bate-papo super agradável, essa conversa aqui, que não fica como dicas só para o nosso grupo, para mim, mas para todo mundo que está passando por esse processo de TCC, e muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada. E o meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.